Bom, pessoal, vamos lá dar continuidade, né? Ficou faltando uma funçãozinha para leitura de banco de dados, que é em função de usando uma função de um pacote, tá? Vamos lá ver como a gente vai resolver isso daqui, né? Depois disso, né, a gente fecha, como eu havia comentado na aula anterior, né? Já dando início à parte de introdução à análise estatística, que eu já vou disponibilizar o material para vocês, ele está pronto, né? E depois a gente volta a trabalhar essa parte de conceitos de estatística, já na parte de resumo, usando o R, né? Usando essas funções que a gente já fez e algumas novidades também. Bom, então eu mostrei umas duas estratégias para fazer leituras de banco de dados, né? E nas duas que eu mostrei na aula passada, né? Em que consistia eu ter que ter um arquivo de texto. Então eu saía do Excel, tinha que salvar no arquivo de texto, saía do Excel, guardava no arquivo CSV, né? Que é um tipo Excel, tá? Mas você poderia perguntar, pô, professor, mas não tem nenhuma função que já lê arquivo do Excel? Para que eu tenho que sair desse negócio? Não é possível que o R não tenha isso. Antigamente tinha umas estruturas que era complicado. Eu só criava vários arquivos, aí dizia qual era a planilha e papapá, era um negócio bem chato. Vou confessar para vocês que eu preferia ler de um arquivo de texto do que de um arquivo Excel, pela dificuldade. Só que hoje, né, pelo avanço que já tivemos aí de muitas coisas, né, e graças também a vários contribuidores, né, a gente tem esse pacotinho aqui, que é o ReadXL, né? Ele é um dos pacotes que fazem leitura de Excel, tá? Eu gosto bastante dele, venho utilizando ele na maioria das minhas atividades e tudo. E ele faz leitura do XLSX, que é o arquivo do Excel do mais recente, e até dos mais antigos, né? O XLS, tá? Então, a gente tem uma funçãozinha super simples que dá para resolver isso, né? E, né, evita da gente ter que ficar jogando para um CSV, evita de ficar jogando para um arquivo de texto para depois fazer a leitura. A vantagem também disso, né, é porque você não vai mais ficar mexendo a respeito, né, por exemplo, eu tenho que transformar em fator, eu tenho que ficar preocupado com um divisor de decimal, coisa tipo assim, não. Quando ele lê, ele já lê bonitinho, já converte as coisas bonitinho, já fica tudo certo, tá? Então, é uma vantagem bacana. Um ponto aqui. Você vai precisar instalar esse pacote, tá? Eu tenho já instalado no meu computador que eu já estou utilizando ele para preparar aula para vocês. Mas provavelmente você não deve ter isso daí, né? Se tiver, joia, beleza, tranquilo. Mas o nome é o Read, né, XL. Vamos lá ver como é que instala. Eu já mostrei como é que instala o pacote para vocês, tá? Mas vamos ver como é que faz, né, a instalação aqui. Então, nós temos a função, o pacote readxl, né? E a gente vai utilizar aqui o install.package, eu gosto mais aqui, né? Readxl, e eu peço para instalar aqui, tá? Então, esse é a forma que a gente tem para instalar, ou você usa aqui no packages, né? Install, aí ele vai abrir aqui, aí você bota read, né? Read XL, pronto, tá aqui. Clica aqui e aperta para instalar. Só que já instalou aqui, tá? Não vou clicar duas vezes para instalar duas vezes, né? Então, o meu recurso muitas das vezes é mais usando funções, né? As funções do R do que esses recursos mais diretos, tá? Feito isso, pessoal, como você vai fazer para usar as funções desse pacote, tá? Para isso, você vai ter que carregar. Então, a função aqui, o require, tá? Eita, a require, né? Aí você vai dizer aqui, ó, require read xl, tá? E carrega ele aqui, ó. Pronto. Aí ele diz aqui, né? No meu caso deu uma mensagem de aviso, porque eu estou numa versão do R, talvez que ele não esteja, né? Que já esteja defasada, né? Então, por exemplo, ele está dizendo que, olha, esse cara aqui ele foi construído por uma versão mais da frente, né? Esse pacote aqui ele já está atualizado para uma versão superior a que você tá? Não vejo problema, pelo menos para a função que a gente vai utilizar. Só tem que tomar cuidado porque, por exemplo, professor, deu erro aqui, eu não consigo rodar, não consegue ler e tudo e tal. E aí?
vai ter que fazer o seguinte. Vai ter que ir lá no site do R, vai baixar o R, vai atualizar o R, instalar bonitinho tudo e tal. Aí depois você reinstala o pacote e usa a função, tá? Porque dependendo da função, às vezes não roda porque ela está vinculada à nova atualização. E como você está usando uma versão anterior do R, ele dá algum tilt, algum problema aí para evitar do seu uso, tá? Então, é super simples o uso da função, né? Não tem muito que a gente querer falar dela aqui. Vamos lá ver algumas coisas, ó. Então, a função aqui, ó, dados, vou chamar agora dados Excel, tá? Deixa eu botar aqui o underline Excel, tá? Então, read, aí eu vou botar aqui underline, ó, Excel, ó. Read Excel, tá? Super simples, né? Super simples. Aí você basta colocar aqui, ó, o caminho, ou seja, o arquivo, né? Então, por exemplo, né? Vou lá e busco meu arquivo do Excel. Eu não preciso pegar mais agora um TXT, ó, meu banco aula e rodo, tá? Quando eu peço aqui dados Excel, tá aqui meu banco de dados, tá? A estrutura é um pouquinho diferente do read.table, né? Ele tem uma apresentação que ele já, por exemplo, coloca o tipo de variável. Isso aqui é uma double, um double, aqui já é um caractere, aqui já é um double. Então ele já dá informações a mais do que o read.table. Isso é bom, né? Como, por exemplo, a dimensão, né? São 10 linhas e 4 colunas, né? Então ele já tem algumas informações a mais, né? Ele já é um estilo data frame mais, vamos dizer assim, mais completo, né? Para outras funcionalidades também, né? Então não vamos ver aqui, mas é dessa forma que as coisas vão funcionar, tá? Então é só isso, pessoal. Mais nada para fazer. Por exemplo, se você quiser, professor, mas eu tenho um Excel que tem várias planilhas, né? Como é que eu posso diferenciar isso daí, né? Tem como fazer isso? Eu vou chamar aqui de um como sendo um outro exemplo. Então, ele tem aqui, ó, a sheet, né? Que é justamente a planilha, tá? Então, sei lá, eu quero que leia da planilha um. Se é a planilha um, eu quero que leia da planilha 2, da planilha 3. Ou você pode simplesmente substituir pelo nome da planilha. Se for nome, tem que botar entre aspas, tá? Como não tem nome lá, né? Deve estar plan 1, né? Mas eu posso pegar aqui, ó. Então, ele já tem dados aqui, ó, dados Excel 1. Ó, é a mesma coisa, tá? Ele vai dar o mesmo resultado, né? Mas isso porque eu estou pegando da planilha 1. Se for pegar da planilha 2, não vai ter nada, né? Porque não tem, nesse nosso exemplo aqui, né, ó, a planilha 2 aqui não tem nada. Ó, eu falei plan 2, plan 3, deve ser o que está lá no nosso arquivo Excel, tá? Então, essa é uma estratégia, observa, né? Muito mais simplificada, né? A única coisa que você tem que fazer aqui é fazer a instalação do pacote. Feito isso, tá tudo certo, tá em casa, tá? Vamos lá para o nosso slide para a gente ir fechando aqui, né? Então, eu já mostrei isso aqui para vocês, né, a respeito da consulta, né, usando o cifrãozinho, né? Mostrei lá atrás como é que funciona para vocês isso daqui. Então, é só para dizer que até dentro desse novo formato de leitura de banco de dados, a estratégia de consulta que a gente viu lá atrás funciona também, tá? Então, eu consigo fazer uma ordenação. Então, essa função é super legal, né? Que é a order, né? Ela é bem bacana. Vamos ver isso daqui. Então, ordenando dados, né? Ordenando dados, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu queria ordenar esse banco de dados aqui, ou tanto faz esse ou esse, né? Pela idade. Então, ó, eu vou dizer aqui, ó, dados, eu pego lá em dados e eu digo o que você quer desses dados. Olha, usa a função order, né? Pega a ordenação de dados, né? De dados. Aí eu acesso aqui, ó. Deixa eu pegar. Eu peguei dados, mas na verdade é o dados Excel, tá? Até botar direito que senão ele não vai conseguir acessar. Ó. Dados Excel. E eu quero por idade, ó. Mantém todas as colunas, lembra? É uma estrutura linha e coluna, tá? Então, aqui esse order, o que ele vai te dar na ordenação, ó? Ele vai te dar o seguinte, ó. Vai te dar as posições aqui, ó. Então,
o primeiro, o menor cara, ele está na linha 5, ó, que é a idade 10, ó, né? O segundo menor, né, ele está na linha 2, na linha 3, perdão, 18 anos. E assim por diante. Tá? Então, ele só está passando um vetor aqui, pegando a ordenação, né, correta. Então, quando eu rodar isso daqui, ó, observe que eu tenho um vetor ordenado, tá? Ele muda um pouquinho a ordem das linhas aqui, normal, né? Porque você está ordenando por uma variável, né? A mesma coisa seria se você quisesse, por exemplo, ordenar pela altura, né? Vamos ver aqui pela altura. Você pode fazer uma ordenação. Observe que agora aqui eu tenho, né, uma ordenação pela altura, tá? Então a função order, né, ela é super útil também nesse tipo de situação. Ela te retorna um vetor, né, com as posições ordenadas, tá? Vamos lá, continuar, né? Então, tá. Essa outra situação aqui, né? Vamos fazer uma leitura agora. Eu vou também disponibilizar esse banco de dados que eu tenha, por exemplo, uma duplicidade aqui, né? Observe aqui a linha 10, né? Ela foi duplicada, né? Então é a mesma informação e eu quero remover isso daí. Isso é muito comum em banco de dados, né? E eu preciso fazer essa remoção ou evitar do R trabalhar esses valores duplicados, tá? Então, vamos pegar aqui, né? Nós temos aqui os dados, tá? Dados duplicados. Eu tenho duas funções para trabalhar isso, né? Então, vamos ler o nosso banco de dados aqui. Eu vou chamar de dados duplicados, né? Duplicados, dup, né? E eu vou chamar lá, no meu banco de dados já tem aqui. Vou pegar os dados duplicados que eu já tenho. Tanto que, olha, observe que eu nem salvei um CSV, né, dos duplicados, olha. Bom, porque não precisa, né? Eu já leio da função direto, né, sem problema algum, tá? Então, pronto, tá aqui. Dados duplicados tá aqui, tá? A única coisa que está acontecendo é que eu estou replicando aqui essa última linha para poder evitar isso daqui, tá? Então, eu tenho uma funçãozinha aqui, ó, né? Na verdade, duas funções para trabalhar esse tipo de situação, que são as seguintes. A função unique, né, ela vai retornar um data frame com linhas de colunas duplicadas removidas, tá? Então, se eu tiver coluna duplicada, ele também remove essa coluna. Se tiver uma linha duplicada, ele remove e ele vai te retornar já um data frame, ou seja, o teu banco de dados já removido esses valores. O duplicator, né? O que ele vai fazer? Ele vai retornar um vetor lógico para você, dizendo quais são as linhas duplicadas, tá? Então, aqui, né, se você observar, ó, eu usei a função unique num conjunto de dados lá que eu chamei de duplicado lá no meu RStudio, né, em que, né, eu tenho aqui, ó, já aquela 11ª linha removida, tá? A função duplicado, ó, eu peço para ele mostrar, mostra para mim quem é o duplicado aqui, ó. Por quê, né? Vamos ver isso aqui, né? Então, unique dados, né, dados duplicados. Pronto, olha, ele removeu aquela linha 11 que estava aqui, ó. Tá aqui. Aí eu posso escrever, não quero. Agora esse cara aqui passa a ser o meu dados, né, que é o dados Excel que eu estava trabalhando, ó. Poxa, estava duplicado, agora tá tudo certo, né? Pronto, beleza. Né? A função duplicated, ela é diferente, porque você tem, ó, dados duplicados, né? Aí você vai assim, olha, lá nas linhas, né? Eu vou usar o duplicator, né? E diz para mim, né? Quais são os duplicados aí, né? Para poder. Cadê os dados duplicados? Deixa eu ver aqui a sintaxe. Isso, né? Dados dup, tá? O que ele vai mostrar aqui, ó? Ele vai mostrar quais são as linhas que são duplicadas, ó. Então, a primeira linha não é, a segunda não é, a terceira não é, a quarta não é, a quinta não é, tal, tal, tal. Aí quando chega a última é uma duplicidade, tá? Então esse true aqui ele vai mostrar para mim, ó, e vai dizer assim, olha, essa última linha aqui ela é duplicada. Aí você pode remover e tudo e tal, né? A função unique já faz esse serviço de remover sem se preocupar quem era, mas
a Duplicator, ela mostra para você qual é essa linha, né? Ela vai atrás desses valores. Talvez você queira tá, verificar isso daí e identificar, talvez fazer alguma modificação simples, né? Coisa do tipo, tá? Dá para trabalhar isso daí, ok? Então, função unique, função duplicator, né? A gente está meio, apesar de ficar vendo só questão de leitura de banco de dados, mas a gente, ao mesmo tempo, está vendo algumas formas de manipulação de dados aqui super importantes, né? Numa análise. E é isso, pessoal. Né? Então, fizemos um apanhado super rápido, né? De uma função que lê banco de dados já no formato do Excel, XLSX, bem mais tranquilo, né? Bem mais legal de se ver. Né? É importante se conhecer que existem outras, tá? Algumas manipulações que nós vimos aqui, né? Com o próprio cifrão, vimos também algumas ideias de duplicidade, né? E como manipular isso num conjunto de dados, tá? A partir de agora, é envolver um pouquinho de estatística, que vai apresentar conjuntos de dados e como a gente vai manipular isso daí. Mas isso a gente fica para a próxima aula. Tudo bem? Bons estudos para vocês. Vou disponibilizar também os bancos de dados para vocês fazerem as leituras e se divertirem. Tá bom? Grande abraço. Até mais.